Quando se fala em jogos de celular antigo, você rápido se lembra em Subway Surf, Angry Birds e entre outros. Mas tu, que é um pouco mais velho, provavelmente vai se lembrar daqueles jogos viciantes que vinham naqueles celulares de botão. Sim, aqueles mesmo. Todos esses jogos, a maioria deles foram desenvolvidos pela Gameloft, e é dela que vamos falar nesse vídeo. Vamos voltar lá no início, lá em 1999 na França, onde os fundadores da Ubisoft, uma empresa de jogos eletrônicos, decidiram criar outra empresa voltada para jogos de celular. Nasce então a tão conhecida Gameloft, e no ano de 2002 lançou seu primeiro jogo para celular, o Cyber Strike. Nesse tempo, a Nokia, uma das empresas mais famosas na época, lançou nos seus celulares a linguagem de programação Java. E graças a ela, a Gameloft se tornou uma das pioneiras nos jogos mobile. E cara, era muito bom. É aquele tipo de jogo com história em português que te faz querer chegar até o final para saber o que vai acontecer. Infelizmente, essa sensação se perdeu com o tempo. E hoje em dia, eu não vou nem comentar. Na época que havia recente lançado o Homem-Aranha 2 do Andrew Garfield, eu tenho a plena certeza que você vai se lembrar desse jogo. Eu lembro que aqui em casa tinha um celular da Multilaser e nele havia uma pá de jogos da Gameloft. E o que eu mais sonhava em jogar era exatamente esse, porque era o meu personagem favorito, né? Não lembro se tinha um tempo limitado da gameplay, só sei que era impossível de jogar. E eu, como uma criança muito inocente, não sonhava que existia pirataria. E mesmo que o jogo fosse grátis, quase nenhum celular da época ia tancar ele. O jogo era muito pesado, porém, hoje em dia qualquer batata roda Spider-Man 1 ou 2. Infelizmente, em 2019, o jogo foi retirado da Play Store, porque ficou bastante tempo lá, e acho que porque acabou o contrato também, sei lá. Outro game que talvez você se lembre é o Spider-Man Total Rayman. Eu acho que eu pronunciei errado isso aqui. Lançado em 2010, esse jogo se passa no universo Ultimate Marvel. O visual dele é dos estilos que eu mais amo jogar, que é um estilo mais cartoonizado e gráfico bem colorido. O jogo tem 12 fases, e com os clássicos vilões do Homem-Aranha, como Electro, Venom, Rhino e entre outros. Eu cheguei a jogar esse jogo, mas foi muito depois do lançamento. Foi mais ou menos lá em 2017, se eu não me engano. Inclusive eu jogava na sala de aula, para você ter ideia. Iron Man. Na minha opinião, é um dos melhores games da linguagem Java que eu já joguei. Eu passei um bom tempo procurando informações sobre esse jogo na internet e não achei nada. A única coisa que eu vi foi o download disponível dele em alguns sites duvidosos, e eu, com sede de reviver minha infância, tentei baixar em algum desses sites, mas falhei miseravelmente, porque não era compatível com o meu celular, né? E outra que tinha que pagar, né? Mas pesquisei no YouTube até encontrar o vídeo desse cara, que disponibilizou o download dele na descrição. No game você basicamente coleta chips e luta com outras armaduras do Homem de Ferro. E como esquecer do nosso querido Real Football? Eu não lembro se o que eu jogava era de 2008 ou de 2010. Só sei que a série tem 7 jogos lançados, tendo o Real Football de 2008 até 2014. Um deles eu joguei, mas não lembro qual. O jogo está disponível até hoje na Play Store, porém, diferente do Asphalt, ele foi meio que esquecido. Deve ter sido porque não recebeu aquela baita atualização. E também que, em questão de gráfico, se comparar com EA Sports ou Dream League, ele sai perdendo, né? Então, o que aconteceu com a Gameloft? Bom, em meados de 2012, a Gameloft enfrentava um grande problema chamado pirataria. Para você ter ideia, a taxa de pirataria na época chegava a míseros 70 a 8%. Isso estava dando um prejuízo enorme para a empresa, que ao invés de lucrar estava perdendo dinheiro. Outro fator era que na época estava surgindo muitos games freemium, que significa jogos grátis. Segundo o vice-presidente da Gameloft, na época ele falou numa entrevista do blog Pocket Game que é difícil para jogos premium sobreviver entre milhares e dezenas de milhares, centenas de milhares de títulos freemium. Por que as pessoas pagam quando tem tantas oportunidades de jogar um jogo de graça? Então, com todos esses fatores, a Gameloft decidiu investigar outros modelos de negócio.
Isso foi até bom para falar a verdade, porque a empresa conseguiu alcançar milhares de pessoas que eram atraídas pela experiência gratuita. Mas o negócio começou a ficar sombrio mesmo lá por volta de 2015, onde a Gameloft já começava a cortar empregos, tendo 7 estúdios fechados para você ter ideia. A Vivendi, um conglomerado francês, já estava há um bom tempo querendo comprar ela e estava de olho nessa queda. Então, a partir de 2016, a Gameloft deixou de ser uma empresa independente. O processo teve início em outubro de 2015, quando a Vivendi começou a comprar as ações da empresa. A partir daí, meus amigos, foi só ladeira abaixo. Em 2017 a 2018, o mercado mobile, que sempre foi visto como piada, passou a chamar a atenção de muitas produtoras de jogos de PC e console. Então essas empresas grandes aí botaram para matar nos jogos mobile. E isso foi um sonho pra gente e um pesadelo pra Gameloft, pois ela começou a enfrentar uma concorrência muito forte nos ditos jogos mobile. E hoje em dia, faliu? Por incrível que pareça, não, galera. Ela resolveu focar apenas em jogos de console e PC, ao invés de ficar no mercado mobile altamente competitivo. Então foi isso, né, galera? A Gameloft ainda se mantém viva, mas não como antes. Ela simplesmente perdeu o espaço nesse gigantesco mundo dos games. E hoje em dia é difícil ver alguém que consome jogos dessa empresa. E apesar de hoje em dia muitas pessoas considerar jogos de celular como uma piada, ainda tem uma boa e gigantesca porcentagem de empresas que lucram bilhões com esse mercado, como por exemplo a Tencent, a Activision e entre outros. E tudo isso é graças a Gameloft, né, galera? Devido ao seu sucesso como pioneira em jogos mobile, com certeza inspirou muitas empresas a fazer jogos no mercado que na época era totalmente novo. Obrigado por ter me assistido até aqui. Fui!